Glória a Deus. Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Que seja um bom dia mesmo, amém? Um bom dia assim com um sorrisão para a pessoa que está do seu lado, né? Dá um sorrisão aí, a não ser que você tenha esquecido de escovar o dente, alguma coisa assim. Não aconteceu não, né? Linda manhã, domingo é um dos meus dias preferidos, justamente porque é o momento, não que nas outras semanas não aconteçam, sempre temos oportunidade, mas domingo tem cara desse tempo de comunhão, de unidade, de juntos celebrarmos ao Senhor, e temos tantos motivos para isso, portanto que Deus tem feito nas nossas vidas. E para mim estar aqui no Primavera é sempre um motivo de muita alegria e gratidão. Gente, pensa bem, domingo de manhã, qual outro lugar aqui no Primavera 1, Primavera 2, é isso? 1 e 2, né? Bom Retiro, Redondeza, existe algum lugar melhor para estar domingo do que neste ambiente? Não tem, né? Só a irmãzinha que gosta de estar aqui nesse ambiente domingo de manhã, né? Parabéns, irmã. O resto vai tudo pegar ainda no tranco, entendeu? Sabe aqueles fusquinhos que vai pegando no tranco? Então a galera vai pegando. Até o final tá todo mundo dando um amém aí. Mas é muito bom. Esse ambiente é um ambiente que Deus tem todos os dias derramado a sua bênção. Feliz também pelo Rodrigo, pela Laís. É um presente quando nós vemos prata da casa rompendo, e hoje o Primavera ele é 100% conduzido por pratas da casa. Para mim, esse é o segredo de realidades transformadas. Quando as pratas da casa assumem e vão em frente, recebe o cajado. Então, Rodrigo, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar derramando sobre a sua vida, Laís, liderança, ministério, família, porque eu tenho certeza que muitos aqui também se alegram e vão continuar seguindo vocês, porque temos juntos seguido a Cristo. Amém, gente? Estamos nesta linda série, Escolhas de Cura. Talvez você pergunte, por que escolhas de cura? Todo mundo não deveria ser curado? Porventura, preciso eu escolher ser curado? Sim. Jesus não curou todas as pessoas daquele momento que ele esteve presente fisicamente. Ele não curou todas, mas ele curou todas as pessoas que se aproximaram dele. Todas. Não teve uma pessoa que não tenha dado um passo até Jesus, que ele não tenha curado. Então, por isso, são escolhas. Vocês não acham que tinham muito mais pessoas para serem curadas naquele período, Galiléia, Jerusalém, por onde Jesus passou, não tinha muito mais pessoas para serem curadas? Tinham. Só que nem todas as pessoas foram até Jesus com fé para ser curadas. Mas você está aqui nessa manhã, você escolheu estar aqui, e essa escolha não passará despercebida. Eu tenho certeza que você sairá daqui de alguma forma, em algum aspecto da sua vida, em alguma área da sua vida, você vai dar mais um passo de cura e transformação, e eu não tenho dúvida disso, amém? E para já começarmos então a introdução dessa mensagem, se nós vamos falar de cura, eu quero orar por você. Tem alguém aqui com algum diagnóstico? Talvez você recebeu um exame que não te agradou, um exame que talvez tenha colocado aí um desconforto no seu coração, que você vai ter que lidar com algum tratamento. Tem alguém aqui com essa situação? Levanta a mão que eu quero orar por você. Tem alguém com algum diagnóstico? Não? Que bom, glória a Deus. Tem? Então fica de pé, querida, eu vou orar por você e depois tem mais um grupo que eu vou orar também. Então tem aqui um diagnóstico. Mais alguém tem um diagnóstico? Que nós possamos orar juntos. E agora, tem alguém aqui, neste exato momento, com alguma dor, com algum desconforto, com um sentimento talvez de peso espiritual, dor de cabeça, dor na coluna, dor na junta, dor no joelho, dor nas costas, dor de cabeça? Alguém tem alguma dor aqui neste exato momento? Nós vamos orar também. Fica de pé, fica de pé. Todos que têm algum tipo de dor, chegou aqui com esse incômodo, chegou aqui com essa dificuldade, amém, amém. Vocês creem que há poder no nome de Jesus? Creem? Então você que está sentado, você que está do lado, coloque a mão nessa pessoa, alguém se aproxime dessa pessoa, coloque a mão sobre ela, e eu quero então orar
junto com você, e nós vamos concordar na cura desses queridos irmãos e irmãs. Senhor, nós nos unimos aqui pelo poder do Teu nome. Senhor Jesus, a Tua palavra nos ensina que todas as pessoas que foram até o Senhor, elas foram curadas, transformadas, tocadas. E nesta manhã nós estamos aqui também, indo em direção ao Senhor, pela fé, na esperança, na certeza de que o Senhor fará. Por isso eu coloco diante de Ti esse diagnóstico, essa situação que foi colocada pela medicina, que nós aqui também cremos que o Senhor pode mudar esse diagnóstico, cremos que o Senhor pode mudar esse resultado, e aplicamos fé na cura em nome de Jesus, assim como também pedimos por essas pessoas que têm algum tipo de dor, de desconforto, de peso espiritual neste exato momento. Senhor, pedimos também a Tua ação, o Teu toque, a Tua cura, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, o Teu poder, envolva cada um aqui, e já traga neste momento o alívio, o sarar, a cura, pelo poder do nome de Jesus. Assim aplicamos fé e oramos, Senhor, em Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Você que talvez estava aí com alguma dor, não sei se era dor de cabeça, dor na coluna, tenta aí, se é cabeça, dá uma mexida na cabeça. Se foi nas costas, tenta se movimentar, ou na perna. Você que tinha essas dores, alguém sente alguma diferença, já uma melhora de pelo menos 50%, 70%, 80%, dá uma mexida aí onde doía. Alguém sente uma melhora? Se sente uma melhora, levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Não é só por fé, não. Eu sei que você tem fé, mas se está acontecendo agora isso, 50% melhor já, glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele faz. É isso, escolhas de cura. Não quer dizer que Jesus, Ele vai falar com você de forma clara, talvez nesse momento de dor, de peso, mas você precisa aplicar fé. Talvez você não entenda algumas coisas, mas você precisa aplicar fé. Sempre na sua vida, em nome de Jesus. Talvez Ele não vai curar todos aqui hoje, mas a nossa parte nós vamos fazer sempre. Crer que Jesus pode mudar toda a realidade. Amém, queridos? Então a mensagem de hoje, nesta série Escolhas de Cura, a escolha da transformação, é a 6ª mensagem desta série de 9, como foi colocado aqui pelo Rodrigo. Temos ainda 3 mensagens nessa série. Você é convidado a ser parte desta reta final desta série, que já tem tocado tanto as nossas vidas, tem tantos testemunhos nas nossas extensões de São José dos Campos, na rede de igrejas da cidade, multidões de testemunhos pelo que tem acontecido dentro desta série. Então nós vamos hoje falar de transformação. Na primeira, que trouxe base a esta série, nós falamos de Jesus como modelo de cura. Na sequência, então, entramos na jornada, a escolha da realidade, a escolha da esperança, foi a 3ª mensagem. A 4ª foi a escolha do comprometimento. A 5ª mensagem, na semana passada, falamos sobre confissão, a escolha da confissão. E hoje, então, seja muito bem-vindo para a escolha de transformação. Eu creio que em nome de Jesus, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque você vai sair daqui um pouco mais transformado. Amém? Então hoje nós vamos falar de decisões para mudança, decisões para transformação de vida. E isso tem muito a ver com a gente, tem mais a ver inclusive conosco do que com o outro. Quando nós falamos de transformação de vida, você é tentado a pensar em alguém. Você é tentado a pensar numa pessoa da sua família, mas a transformação de vida começa sempre em nós, sempre em nós. Talvez você tenha encontrado muita dificuldade em ver um resultado na sua família,
uma mudança significativa na sua família. Talvez é porque ainda não aconteceu a mudança que deveria na sua vida. Na sua vida. Queremos mudar tantas pessoas, queremos às vezes até mudar o latido do cachorro, porque ele incomoda. Mas no fundo Deus quer mudar a nós. A mudança começa em nós. E eu fico feliz porque o Primavera não é mais o mesmo. Eu lembro quando nós viemos com a equipe aqui em 2011 para começar junto com o pastor Thomas, junto com o ministro Lauro. Era uma coisa. Hoje já é outra. Nós víamos algumas crianças que hoje são adolescentes. O Rodrigo, que era um jovem, já é um homem maduro, um pai, um ministro, daqui a pouco pastor. Mas dentro do dia a dia, ele já tem sido um pastor de vocês aqui. Falta só agora terminar a faculdade, que eu sei que ele está caminhando nisso, ser ordenado, mas ele já tem uma missão de pastoreio nesse lugar. Então as coisas já têm melhorado, as coisas já têm acontecido, Deus tem feito, não somos mais os mesmos. A questão é que não podemos parar. Só o fato de você estar aqui hoje já é um passo. Só que você sempre será tentado a ficar na sua zona de conforto. E nós precisamos sempre mexer quando sentimos que está parado. Nós brincamos que água parada é um problema. Água parada apodrece, água parada dá dengue, água parada dá cheiro ruim. Só que Jesus, ele se mostra a nós como um rio de água viva. É movimento, é uma força que traz energia, que traz mudança, que transforma realidades. E essa graça da presença e movimento está dentro de você. Dentro de você. Nós somos responsáveis pela nossa mudança. Somos responsáveis pela nossa transformação. Talvez hoje você espera que alguma coisa mude para você mudar de vida. Talvez você espera mudar de endereço. Talvez você espera mudar de trabalho. Talvez você espera mudar de casa. Talvez você espera mudar seu salário para depois você mudar. Eu quero dizer que se você esperar isso, prepare a água de coco, porque você vai ficar sentado esperando por muito tempo. Mas se você entender hoje que a decisão é sua, que tudo depende de você, da sua decisão, a sua história começa a mudar neste exato momento. Neste exato momento. Por isso que tudo na vida são escolhas. Se você não começar a partir de hoje, ainda que um passo pequeno, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não adianta esperar o Natal, o 13º, férias. Nós vamos então olhar um contexto bíblico, a história de Jacó, um homem que foi um patriarca e que a partir dele Israel então se forma, as 12 tribos são constituídas a partir desses filhos de Jacó. Só que a vida de Jacó não foi nada fácil. E muito menos quando se olha para o nascimento de Jacó, poderia-se observar uma criança, depois no seu desenvolvimento, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, que daria alguma coisa de bom. Que seria um patriarca, que seria um homem que praticamente fundaria as tribos de Israel. Quero ler um pouquinho desse contexto histórico para você entender um pouco mais. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Patente forte, né? Sua história então ocupa 25 capítulos do livro de Gênesis. 25 capítulos envolve a história desse homem. Foi feita então a profecia de Deus a Rebeca. Foi feita então essa profecia sobre as 2 nações que nasceriam do seu ventre. Então nascem Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam então os edomitas e os israelitas, respectivamente. Jacó então com suas esposas, Lia e Raquel, já depois de um tempo.
e suas concubinas, Bila e Zilpa, teria 12 filhos, que são eles, e aí inclusive os futuros líderes de Israel, as 12 tribos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Porém, José não entrou na composição das tribos para um futuro. Entraram os 2 filhos, Manassés e Efraim, então, que foram adotados pelo vô, por Jacó, e então se tornaram as meia tribos de Manassés e Efraim. Levi também é um outro filho de Jacó, mas não recebeu herança, justamente porque ele, dentro do contexto da tribo de Levi, a herança dessa tribo era o próprio Senhor. Então eles não tinham terra, eles não tinham um espaço, a herança deles era o Senhor. Após então se passar pelo irmão para obter a bênção do pai Isaque, já em leito de morte, Jacó entra praticamente com guerra em relação a Esaú, porque ele já tinha de certa forma tomado a enroscou agora, né? Primogenitude, foi. A primogenitude, ele tomou então a primogenitude de Esaú, e aí a famosa história do prato de lentilhas, e depois ele, além de tomar a primogenitude, ele toma também a bênção, justamente que o pai liberaria sobre o primogênito. E aí começa a guerra com o seu irmão Esaú. Sua mãe Rebeca traz para ele uma ordem: vai embora daqui. E então começa a saga de Jacó. Praticamente por 20 anos ele ficou fora de casa, saiu aos 40 e voltou aos 60. E dentro desse contexto, nós vamos ler juntos um texto, acredito que deve estar também aí no projetor, se não estiver você me acompanhe. Muita coisa aconteceu, e antes então de voltar para casa, nesse percurso de volta, Gênesis 32, 24 a 29 diz o seguinte: ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Essa luta se dá no retorno de Jacó para sua terra, onde ele havia então saído, deixado seus parentes. E então ele retorna à terra do seu pai, e ainda vive durante 60 anos com o seu pai Isaque, que morre com 180 anos de idade. É um percurso bem resumido de todo o contexto da história de Jacó. Mas o foco dessa mensagem vai ser justamente um homem que tinha tudo para dar errado. Um homem que primeiro ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão, que como nome, a tradução não traz boa coisa, traz algo como trapaceiro. Um homem que poderia se apegar a essas circunstâncias e continuar como um homem trapaceiro, sem uma história que realmente deixasse um legado, sem uma história que marcasse a sua geração. Um homem que precisa sair fugido de casa, porque o seu irmão estava furioso, buscando inclusive eliminar Jacó. E o que nós podemos aprender com essa história?
a escolha de transformação. Jacó, independente da circunstância em qual viveu, da circunstância que envolvia sua família, dentro do contexto do povo judeu, o filho mais velho é que praticamente herdava toda a bênção e herança do pai. Ele não tinha isso. Praticamente ele rouba a possibilidade dessa herança, de continuar com seu irmão. Ele toma essa herança, ele assume o papel do primogênito. Muitas coisas poderiam travar Jacó, mas ele escolheu mudança. Ele escolheu o caminho talvez mais difícil, o caminho da transformação. Ao ponto que, ao lermos esse texto, que inclusive tem a musiquinha do Jacó segurou o anjo, né? Ele luta com esse anjo, porque ele queria algo a mais ao retornar para sua casa. Ele não queria mais voltar para a sua terra, ele não queria mais voltar para o seu ambiente natal, com a mesma referência anterior. Inclusive ele já não voltava mais sozinho. Ele voltava com família, com bens, com animais, e ele queria, acima de tudo, voltar com um novo nome. Com um novo nome. Então, 5 fases que Deus usa para nos mudar, usando a história de Jacó. Gênesis 35:10, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. C.S. Lewis diz o seguinte: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Cada vez que você faz uma opção, veja bem, aqui não está dizendo se a opção é boa, se a opção é ruim, mas independente da sua opção, você está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente. Por isso é importante tomar decisões corretas, porque decisões erradas também muda você em alguma coisa diferente para pior. Você não pode achar que não pode mudar, você não pode achar que você nasceu assim, vai viver assim e morrer assim, você não pode. Todos podemos mudar e mudar para melhor, todos podemos ser transformados para algo melhor. Também olha que interessante, um texto do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis diz assim: quando Cristo disse, sede perfeitos, quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Mas hoje nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe, ou você apodrecerá. O pássaro, ele tem a fase do ovo. Só que se ele passar da fase de romper a casca, ele apodrece e morre. Para nós, isso significa que se você não tomar uma decisão de sair deste envolto, desta zona de conforto, dessa proteção da casca de ovo, que é tão frágil, sua vida não vai mudar. Deus te fez para voar. Não existe um cristão que Deus chamou para a estagnação. Não existe um cristão que Deus chamou para o banco. Não existe um cristão que Deus chamou para estar parado. Todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador foi chamado para algo maior.
foi chamado. Você foi chamado para este ambiente, para ser um ministro. Deus te deu algum tipo de dom para equipar o serviço deste lugar. E Deus também te deu dons para mudar a realidade fora deste lugar. No mínimo, você terá 2 dons, eu tenho certeza. Um para usar dentro e outro para usar fora. No mínimo, eu tenho certeza. E se for um só, Deus vai dar condições para usar dentro e fora. É isso. Ou você decide romper e mudar, ou vamos apodrecer. Então, para que você seja curado, faça escolha da transformação. Isso significa que você precisa, em primeiro lugar, superar os conflitos com seus familiares. Toda mudança começa em casa. Tá forte. Superar os conflitos com seus familiares. Gênesis 31, versos 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza, à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Olha a mentira que estava sendo disseminada, espalhada pela família de Labão. Inclusive Labão, pensa num homem difícil, né? Já vem de Rebeca já. E depois ele faz Jacó trabalhar uns aninhos, pelas 2 filhas, pelo menos 14. No entanto, esta fala não é verdadeira, porque Deus abençoou Jacó nas terras de Labão. Inclusive, quando Labão percebeu que os animais, que o rebanho de Jacó estava crescendo, ele fez uma troca. Ora, os lisos era de Labão, e os pintados seriam de Jacó, nasce tudo pintado. Aí ele vê que os pintados estão nascendo e fala: não, agora os pintados é meu, os lisos é seu. Nasce tudo liso. Mas olha o que a família diz. A família diz que Jacó juntou toda a riqueza à custa do pai. Um baita de um conflito familiar. Um baita de um conflito. Seu tio, seus primos, acusando ele de algo que não era verdade. Gênesis 32, 6 e 7 diz: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Um outro momento de atrito familiar. Jacó tinha saído brigado com Esaú. E anos depois, quando ele volta, Esaú espera com uma tropa de 400 homens. O que Jacó pensa? Estreitou. É agora que o meu irmão me manda para o céu. Conflitos familiares, queridos, acontecem em todas as famílias, inclusive a minha. Em todas as famílias. E nós precisamos lidar com isso. Relacionamentos que foram talvez se deteriorando com tios, primos, irmãos, parentes. Talvez foi deixado um rastro de ressentimento mal resolvido. A transformação passa pelo ambiente da sua família. Você então vai esperar que os seus familiares mudem? Jacó esperou isso? Jacó mudou. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Sabe o que Jacó fez? Ele se voltou ao Senhor. Continuando o texto, Gênesis 32, 9 e 11. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste:
volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, quando ele foi mandado embora. Mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como as mães e as crianças. Diante do conflito familiar, Jacó orou: Senhor, eu saí de casa com um cajado na mão, agora estou voltando com 2 caravanas, esposa, filhos, parentes, animais. Livra-me das mãos de meu irmão. É assim que Jacó resolveu o conflito. O final dessa história entre os dois é a coisa mais linda. Eles se encontram, se abraçam, e a palavra diz que o choro deles é um brado. A cura, mas porque ele foi ao encontro do Senhor diante do conflito familiar. Ele começou, no retorno para sua casa, ele começou a restauração com a família. Ele consertou primeiro o que tinha ficado para trás. Ele consertou o que ficou para trás. Ele saiu no conflito. Foi o último ponto. Ao voltar para casa, ele resolve esse último ponto. Escolha da realidade. Perceba que você não é Deus, admita que você é impotente para controlar a sua tendência de fazer a coisa errada. Admita, fala: Senhor, se eu for do meu jeito, eu vou complicar mais a situação. Admite, vai para a oração e resolve com a sua família. Em nome de Jesus, é o primeiro passo para a transformação. Não adianta você querer a sua família dentro de casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, transformado, se você tem problema com a sogra, com o pai, com a mãe, com o irmão. Não posso ir na casa da minha sogra porque eu tenho problema com ela. Não posso ir na casa da minha mãe porque eu tenho problema com os meus irmãos. Resolve. Que não tenha nenhuma condenação sobre você. O significado de ausência de condenação é que você pode entrar e sair de qualquer lugar sem ter o que temer. Segundo, você precisa resolver suas crises pessoais com Deus. Gênesis 32, 23, 25. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Oséias 12:3, no ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Desde o início de vida de Jacó, ele tem um conflito com Deus. Talvez porque desde o ventre ele queria ser o primeiro a sair. Talvez o seu conflito com Deus é porque você não concorda com o lugar que você está hoje. É isso, Deus. Gostei da irmã aqui, ela deixa mais forte o negócio. Resolver suas crises pessoais com Deus significa você aceitar o lugar que você está hoje. Aceitar o lugar que você está hoje não significa parar no lugar que você está hoje, mas você precisa aceitar que esse é o lugar que Deus te colocou agora, e que a partir daí, restaurando a sua vida, ajustando o seu percurso, você vai para o novo. Vai para o novo. E Jacó tem essa postura, de novo brigando com Deus antes de voltar para casa, ao ponto que Deus tem que mostrar o seu poder, tocando a coxa e falando: filho, não dá, para de discutir comigo, eu estou fazendo, você não está vendo o final, mas eu sei, deixa de ser tu,
turrão. Deixa de ser turrão. Escolha da esperança. Creia sinceramente que Deus existe, que Ele se importa com você, que Ele tem o poder para ajudar e recuperar. Não importa onde você esteja, importa quem você é. É isso que importa. Nós temos a missionária Ivonete, no meio da África, lutando com radicais extremistas, para construir uma escola e cuidar de crianças. Ela está lá no meio, numa circunstância hostil, pessoas maldosas ao redor dela, mas não mudou quem a nossa missionária Ivonete é. Não mudou. Não importa onde você mora hoje, se a sua casa é simples, se a sua casa é acabada, se a sua casa tem 2 andares, se ela tem um cômodo. Não importa se você ganha 5, 10 salários mínimos, se você ganha 1. Importa quem você é. É isso que importa. Porque tem gente que parece camaleão. Se comporta de acordo com o ambiente. Sabe por que Jesus pôde sentar tranquilamente na mesa de pecadores? Porque o externo não mudava o interno dele. E quando ele sentava na mesa de pecadores, ele sentava para pregar, não para ficar com risadinha fazendo selfie, não. Jacó tinha dificuldade de aceitar. Ele tinha dificuldade de lidar. Ele não conseguia lidar com o nome que significava trapaceiro. Ele não conseguia lidar com o fato de ter sido o segundo, mesmo sendo o nascimento junto com o irmão, eram gêmeos, mas ele nasceu agarrado no calcanhar. Ele não conseguia lidar com o fato de ter saído de casa. Então, de novo, quando o negócio estreitava, ele ia para o confronto com Deus. Você não pode guardar nenhuma revolta ou pendências pessoais com Deus. Não pode. Culpar Deus, ignorar a sua ação, só fará de você uma pessoa mais doente. Tem pessoas que às vezes se revoltam contra Deus, mas não se revolta quanto à sua postura inadequada. Nós precisamos nos revoltar com a nossa postura inadequada. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é a alfa, Ele é a ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele não tem variação de personalidade. Ele não muda de ideia porque Ele está de bom humor ou de mau humor. O que nós fazemos é responsabilidade nossa. Nossa. Em nome de Jesus, reveja suas crises pessoais com Deus. Talvez você fica falando para Deus, mas meu vizinho é abençoado, eu não sou. Mas o irmão na igreja lá está com um carro novo, e o meu? Fulano vai passear nas férias, eu não vou. Para de gastar tempo com a vida dos outros, invista tempo na sua vida. O tempo que você gasta com os outros é o tempo que você poderia estar lendo um livro, é o tempo que você poderia estar fazendo um curso gratuito, que hoje tem diversos. Hoje tem cursos e cursos gratuitos, capacitações e capacitações gratuitas. Invista em você. Você é o seu melhor cartão de visita. Terceiro, para que você seja curado, faça a escolha da transformação, assumindo um compromisso de mudança pessoal com Deus. Continuando essa história com o anjo, Gênesis 32, 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. No fim da história, Jacó começa a entender. Ele então para de confrontar, ele para de lutar, e ele decide pedir a bênção. Quando ele para de lutar com Deus,
e ele pede a bênção, ele está dizendo: eu assumo a partir de hoje o meu papel, o meu compromisso. O dia que você entender isso, e eu creio que é hoje, você parar de culpar a Deus por qualquer coisa e assumir o seu compromisso, Ele vai dizer: agora eu te abençoo, filho. Eu te abençoo. Escolha o compromisso. Conscientemente escolha comprometer toda a sua vida e vontade para o cuidado e controle de Cristo. Romanos 6,13: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Fique ao lado de Deus até que Ele fale e te direcione. Não saia jogando dados com a sua vida. Deus não joga dados. Não saia jogando achando que nesse eu ganho, nesse eu perco. Não jogue. A vida não foi feita para brincar com ela. Salmos 34:8: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Nele se refugia. Então assuma hoje o compromisso de mudança pessoal com Deus. A consequência vai ser extraordinária. Quarto, decida se manter limpo depois do confronto com Deus. Gênesis 32:27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Jacó, então, o significado de enganador, manipulador. Mas por que o anjo pergunta o nome dele? Por quê? Porque o anjo pergunta o nome. Você acha que o anjo não sabia qual era o nome daquele rapaz que lutava com ele, aquele homem? Justamente para confrontar e levá-lo à mudança que ele precisava. Queridos, é difícil, mas tem horas que para mudarmos você precisa ouvir, olho a olho, tete a tete: você é mentiroso, mude. O anjo precisou olhar para Jacó e perguntar: qual é o seu nome? Para que Jacó se lembrasse: o tempo todo eu fui manipulador e enganador. Nós precisamos, às vezes, é difícil, mas às vezes é isso que nos acorda. Às vezes é isso que nos tira da zona de conforto. Ser confrontado olho no olho. Por isso que quando você escolhe honrar a liderança de um lugar, honrar o ambiente profético de um lugar, honrar o chamado apostólico desta igreja, você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Por isso que gente, aqui liderança não é inimigo não, aqui liderança é amigo, é facilitador. O nosso pastor Carlito é um amigo, é um pai, assim carinhosamente chamamos, porque ele nos leva, ele nos aponta lugares, direcionamentos que devemos ir por segurança. Quem corre de liderança tem medo de ser confrontado, porque no fundo o pecado é um bichinho de estimação. Sabe por que muitas vezes você não pergunta o que deve ser feito? Você simplesmente faz, porque você sabe que está errado e não quer que ninguém te confirme. É assim, gente. Eu não estou falando nada demais, eu só estou falando uma realidade que às vezes está dentro e não temos coragem de falar. Vou começar a namorar, aí mais para a galera da juventude, né? Por que às vezes você começa a namorar escondido? Porque sabe que se perguntar para o pai, para a mãe, para um líder, para alguém maduro, ela vai dizer não. Aí o que ela faz? Eu sei que ele é tranqueira, eu sei que ele não tem um lado tão legal, eu sei que não tem juízo, mas eu gosto dele. Começa. Aí depois de 9 meses você vê o resultado. Assim está, gente, e nós temos que mudar isso. E não significa que depois de 9 meses é filho, pode ser problemas mesmo.
Todo mundo já achou que é filho, né? Pode ser também. É que esse é um louvor antigo, né? Queridos, se nós entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus, nós nunca teremos problemas em compartilhar a nossa decisão. E também não teremos problemas se essa decisão precisar ser ajustada, porque o controle está em Deus. Então, decida se manter limpo, decida permanecer um dia de cada vez. Limpe todas as sujeiras da sua mente, do coração, dos quartos da sua alma. Conserte tudo que está quebrado, processos, relacionamentos. Arrume as pontes quebradas da sua vida. Arrume. Queridos, tem coisas que são tão simples e nós deixamos passar por tanto tempo, que depois que você faz, você se pergunta: por que eu não fiz antes? Por que eu não mudei antes? Por que eu não aceitei a transformação antes? Eu fiz um propósito comigo mesmo, logo quando eu me converti. Eu nunca precisaria ouvir a mesma mensagem 2 vezes. Nunca. A não ser que seja só para reforçar, mas não para reparar. O que você está ouvindo hoje, que você não precise ouvir novamente daqui a 1 ano, porque você decidirá prosseguir, avançar naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se você decide mudar hoje, daqui a 1 ano, eu tenho certeza, você está muito mais alto. Muito mais alto. É assim, queridos. E último, para que você seja curado, você precisa assumir que recebeu uma nova identidade. Gênesis 32, 28, 30. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Olha que coisa maravilhosa, assumir a nova identidade. Ele não será mais Jacó, mas sim Israel. O nome dele se tornou uma nação. O nome dele se tornou um povo de manipulador, traiçoeiro. Ele passou a ser chamado príncipe. Pois esse é o significado de Israel. De enganador a príncipe. É a história do antes e depois. Antes e depois. Qual é o seu antes? O meu antes era dependente químico, viciado, delinquente. Esse era o meu antes. Hoje eu sou Ricardo, filho amado de Deus. É a minha identidade. É a minha identidade. Que você também seja o seu nome, filho amado de Deus. O processo de transformação vai te levar à clareza dessa identidade. Se você hoje tem dúvida quanto a isso, é porque essa mensagem é para você mesmo. Porque a transformação vai levar a essa convicção, que você é um filho amado de Deus. Você não pertence ao mundo, à velha vida, você tem uma nova identidade para viver um novo destino na terra e no céu. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Escolha hoje dar os passos de transformação. A história de Jacó é a história que nós temos na palavra para poder acreditar que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível.
Uma história tão bagunçada, uma história com tantos problemas, uma história com tanta confusão, tem um final de um homem que volta para sua terra, se torna um grande líder, um patriarca, que forma os seus filhos para ser líder de tribos e construir uma grande nação, que até hoje é a nação do nosso Deus. E nós devemos orar pela paz de Israel. Nós devemos orar pela bênção desta terra. Esse é o pedido que Deus faz a todos nós. Hoje, o povo é todo aquele que crê em Jesus. Mas aquela terra não deixa de ser uma terra e um povo querido e um povo de Deus para sempre. A história de um homem com tantas complicações, nós continuamos falando até hoje, mas com um final feliz. A sua história também tem um final feliz. Tem um final feliz. O que você precisa fazer hoje? Colocar esses pontos em ação. O que você precisa fazer hoje? Fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida. Hoje você vai voltar para sua casa. O primeiro passo é você começar a restauração com a sua família. É o primeiro passo. O primeiro passo é você voltar a falar com quem você não falava. O primeiro passo é você demonstrar amor como você nunca demonstrou antes. Sabe por quê? Nós somos responsáveis pelo que ouvimos. Quem está ouvindo é você. Quem está ouvindo é você. Escolhas. Escolhas de cura. Eu não sei há quanto tempo você carrega dores. Eu não sei há quanto tempo você carrega frustrações. Eu não sei há quanto tempo você carrega peso de desapontamentos. Eu não sei há quanto tempo você está preso a situações à sua volta, achando que apenas quando essas situações à sua volta mudarem, você vai mudar também. Não é isso. Se você hoje entender que começa em você, se você entender que essas aplicações, que esses princípios é para você, então você está iniciando hoje o melhor momento da sua história. Então você estará começando hoje a vida que você sempre sonhou. A vida que você sempre sonhou.